Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um papo com o gestor da Maestro Investimentos. Hoje a gente vai falar aqui com o Pierre Jadu, da Arx Investimentos, uma casa já conhecida aí no mercado, com vários fundos que a gente gosta aqui na Maestro, que a gente recomenda para os nossos clientes. E então vou pedir para o Pierre primeiro agradecer, né, Pierre, sua presença, seu tempo aqui para falar com a gente. Mas a ideia é você falar um pouquinho, contar um pouquinho para a gente da história da Arx, né, e depois falar um pouco dos fundos. Enfim, vamos bater um papo sobre isso hoje. Legal, bom, prazer estar aqui com vocês, Vanessa. Espero poder contribuir com o processo de investimento de vocês e conhecimento dos investidores junto à Arx, tá? Bom, a Arx é uma casa já bastante tradicional no mercado, né? Já existe há muitos anos. A casa tinha um foco muito maior em equity multimercado, né? A nossa equipe de crédito se juntou à Arx em 2018, né? Então a equipe toda veio do InduSuez e a gente veio ali montar a mesma estratégia que a gente tinha no InduSuez, a gente veio montar na Arx, né? Então é uma estratégia de crédito focada em high grade, né? Ou seja, emissores com baixo risco de crédito. Uhum. E veio aqui, a gente não reinventou a roda, né? A gente fez algo que a gente já fazia lá. E basicamente aqui a gente veio com uma estrutura um pouco mais semelhante ao que é uma asset independente, né? Então, até para contextualizar, a Arx, apesar dela ser controlada pela Mellon, né, que é um dos maiores bancos globais, ela tem uma gestão independente aqui, né? Então, a gente é uma mistura entre uma asset independente e uma asset ligada a um player grande, né? Por que eu digo isso? A BNY Mellon, globalmente, ela tem dois braços, né? Um braço que eles chamam de Asset Servicing, que basicamente é administração e custódia, eles são os maiores players globais que tem. E o outro braço é o de Asset Management. No braço de Asset Management, ela trabalha através de boutiques. Então, ao redor do mundo, ela tem várias boutiques de investimentos, onde ela deixa a boutique ser gerida de maneira independente e atua mais como um sócio investidor. Tá? Então, a gente acaba transitando nesses dois mundos, de ter uma liberdade, um alinhamento de interesse, uma transparência que você tem numa asset independente, mas você ainda tem ali uma placa forte por trás, né? Isso, primeiro, em alguns pontos, ele mitiga alguns potenciais riscos de conflito de interesse, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma área de risco ou uma área de compliance legal, dentro da Arx ela não reporta para o CEO, entendeu? Entendi. É o Rogério Pop, que é o nosso gestor de equity. Essas áreas de suporte, elas reportam direto para o nosso controlador, que é a Mellon lá fora. Então, você não tem conflito de interesse entre gestor e compliance, risco, legal, etc., né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à infraestrutura, né? A gente usa a mesma infraestrutura que a Mellon usa globalmente. Então, obviamente, dar um exemplo aqui, na pandemia a gente teve que mudar do dia para a noite para home office, né? Assim, descobriu que a gente tinha ferramentas que nos possibilitavam fazer um trabalho de home office melhor do que no escritório. Né? Sem dúvida. E a infraestrutura estava pronta. A gente simplesmente nem sabia que existia essa infraestrutura, né? Foi simplesmente se plugar ali em casa, eu faço meu acesso direto na minha máquina, ou eu posso até criar uma máquina virtual e fazer o acesso à máquina virtual. Então, para a gente, você começa a ver valor em algumas coisas em momentos de crise, né? E ter um suporte com uma infraestrutura muito boa por trás, nesse momento você vê... Faz diferença. Tá? Então, basicamente, a gente veio em 2018, toda a equipe de crédito, entrou mais um analista desde que a gente veio para cá, também entrou mais um cara de middle office recentemente, né? E basicamente a gente veio construir uma grade de produtos semelhante à que a gente tinha lá, né? Então a gente tem, eu separo nossa grade de produtos em 3 caixas, digamos, né? Fundos de caixa, o que eu chamo cash enhanced, né? Então são os fundos de crédito ali, high grade. Então tem o Denali, que é um fundo D0, D1, o Vinson, que é um fundo D30, e o Everest, que é um fundo D60 para investidor qualificado, né? A diferença deles é o prazo de resgate, e aí, obviamente, os fundos que têm um prazo de resgate mais longo, eles podem ter uma estratégia um pouco mais concentrada em ativos de crédito, terem nomes um pouco mais líquidos, tem um risco-retorno um pouco melhor. Então, obviamente, a sua expectativa de retorno ela é maior conforme o prazo de resgate aumenta.
Aí você tem, como investidor, você tem esse trade-off entre ter uma liquidez mais curta ou uma rentabilidade um pouco maior. Tá? Entendi. Entre 3 produtos. Depois eu entro na segunda caixinha, que seria os fundos de previdência. Né? Dentro dos fundos de previdência, a gente tem basicamente, tem 2 produtos, né? Mais 3 fundos. Né? Tem um fundo que é em CDI, que é com a Icatu, que foi nosso primeiro fundo. Né? Uhum. Depois que a gente fez a parceria com a Icatu, a gente começou a planejar a parceria com várias outras seguradoras, desde BTG, XP, Sul América, Zurich e por aí vai. E aí, para não ter que fazer um monte de fundo, o que a gente fez, a gente construiu 2 masters, né? Um que chama Arx Denali Previdência e o outro que chama Arx K2. A diferença deles é o benchmark, né? Então, o Arx Denali Previdência é um fundo em CDI e o Arx K2, o benchmark dele é em B5. Ele tem risco de mercado, acompanha NTNBs mais curtas, né? Uhum. E aí as seguradoras, elas se plugam nesses masters. Então, se você for investir num fundo de previdência da XP, ele vai comprar o master em CDI. Da Sul América tem no K2 e tem no CDI. E por aí vai. Todas as seguradoras vão se plugar em cima desses masters. Então, acaba que o que a gente quer é oferecer 2 produtos de crédito em previdência, né? Um em CDI e um em uma B5. E aí o investidor escolhe que risco ele quer correr em termos de indexador. Né? Ele quer ficar pós-fixado ou atrelado à inflação. Essa é a segunda caixa que a gente tem. Mas só uma pergunta, em relação ao fundo de previdência, o Denali de Previdência e o outro, qual que é a grande diferença? O Icatu? Isso. Não o Icatu, desculpa, porque tem o Arx Denali que não é previdência e o que é de previdência, certo? Sim, a carteira deles é relativamente semelhante. É igual, não é só igual. Com as limitações. Só com as limitações de previdência. Sim, tem as limitações, mas o Denali D0D1 ele é um fundo de liquidez, então ele vai carregar muito mais caixa do que o Denali Previdência. Entendi, tá. E ele tá, nesse momento ele está fechado, não é isso? O Denali D0D1 está fechado. D0D1, Tem previsão de abrir esse futuro próximo? Não. Sim, sendo bem transparente, assim, a indústria voltou a captar bastante, né? E obviamente começou a captar num ritmo que começa a comprometer a alocação. Né? Então, entendi. E a gente não quer ficar forçado a comprar ativo a qualquer preço ou amassar o mercado para alocar, porque eu vou prejudicar os cotistas que depositaram confiança na gente, né, lá atrás, e a gente não vai estragar os produtos na ganância de crescer mais rápido. Então, a gente fechou onde a gente entende que, primeiro, era o fundo que mais estava captando, chegou a captar ali, estava praticamente 100 milhões por dia. Né? Obviamente que esse volume de recursos você não consegue alocar de maneira saudável. Né? Você pode eventualmente conseguir alocar 1 mês, 2, numa janela de emissões muito boas, mas em janelas normais de emissões você não coloca esse tipo de recurso nessa velocidade. Né? Entendi. E os fundos D0, D1, eles são naturalmente usados pelos investidores como uma posição de caixa, reserva de emergência. Então, é um passivo mais volátil, né, do ponto de vista do gestor. Então, assim, quando a gente olha a estratégia de crédito como um todo, a gente não quer ser uma asset onde o meu maior produto é um produto que tem uma volatilidade de passivo muito alta. Sim. Como gestor, isso representa um risco muito grande para mim. Entendeu? Claro. Então, a gente prefere focar em produtos que tenham uma qualidade de passivo melhor. Né? Isso é um ponto que se destaca, né, na Arx, porque eu sei, a gente tem reuniões quase mensais com vocês, né, e sempre que acaba a reunião eu falo para o Vitor, nossa, é uma tranquilidade, né, você conversar com o Pierre, porque depois você sente a segurança, você passa muita segurança para a gente de que você faz um trabalho minucioso, de análise e tudo mais, e que não está, enfim, tomando risco desnecessário para o cliente, né. Isso, Vanessa, conversa um pouco com o que eu falei um pouco no começo do modelo que a gente tem dentro da Arx. Né? No final do dia, assim, a remuneração minha e do meu time é um percentual do que a nossa área entrega de resultado para a Arx. Né? Sim. Então, o nosso projeto aqui é um projeto de longo prazo. Né? Ninguém aqui está preocupado com bônus de 2021, de 2022, a gente está preocupado em construir um negócio para 2030. Entendeu? Sem dúvida. Então, assim, a gente não pensa 2 vezes em fechar um D0, D1 que poderia, com certeza seria o fundo que mais estaria captando agora,
para ter um crescimento mais saudável, tendo em vista o longo prazo. Né? Assim, nem passa pela nossa cabeça. Ninguém está preocupado com o bônus desse ano ou de 2022. A gente está preocupado em montar um projeto aqui, para os próximos 10 anos. Né? Sem dúvida. Então, obviamente, a gente sempre vai ter essa diligência na hora de construir os produtos e escolher onde a gente quer crescer para crescer da maneira mais saudável possível. Né? Isso está muito em linha do que a Maestro pensa também para os clientes. Né? A gente também tem esse pensamento e essa ideia de construir uma coisa de longo prazo, de confiança e enfim, para ter o cliente, sei lá, 10, 20, 30 anos, e não para ter o cliente agora. Né? Porque assim, pensando curto prazo, era muito fácil. Hoje qualquer spread paga mais do que CDI mais um. Né? Ou seja, é muito fácil entregar 100% do CDI num fundo D0, D1. Muito fácil. Não precisa fazer esforço nenhum. Então, assim, no limite eu poderia ter deixado o Denalha aberto, só ele ia captar, sei lá, 1 bi e meio por mês. Mas eu ia comprometer o fundo, né? O fundo ia começar a perder competitividade. Ok, ia ter um resultado super bom em 2021, 2022, mas, eu ia matar o produto no longo prazo. Fora que eu ia ter construído um passivo ali que me deixaria preocupado. Então, assim, a gente não tem esse tipo de pressão aqui, né? A ideia é sempre ter uma visão de longo prazo. E aí, voltando para as caixinhas, e a terceira caixinha são os fundos de infraestrutura, né? Então, de DB de infraestrutura, que são as enquadrados na Lei 12.431, que são isentas de imposto de renda para pessoa física, né? E aqui a gente tem basicamente 3 fundos, tá? Tem 4, mas a gente está juntando 2. Então, daqui a pouco vão ser, de fato, 3 fundos, que era o desenho original, tá? A diferença deles é o benchmark, tá, Vanessa? Em termos de carteira de crédito, são muito... A diferença é o benchmark. Então, a gente tem um fundo chamado RED, que é em CDI, o Elbrus, que é em IMAB5, e o Elbrus Pro, que é em IMAB. Tá? Então, um é pós-fixado, então tudo que eu compro na carteira eu faço o RED 100%, e transforma a posição para CDI. O Elbrus, ele vai acompanhar, vai ter uma duration ali entre 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos e meio, ou seja, próximo ao IMAB5, tá? Então é uma carteira mais curta, mais defensiva. E o Elbrus Pro, que é o IMAB, então é uma carteira mais longa, né? Então tem uma duration, um prazo médio ali próximo a 7 anos, então obviamente você espera ter mais volatilidade. E aí, de novo, a gente deixa na mão do investidor escolher se ele quer ter uma posição em pós-fixado, uma posição em inflação curta, que seria o Elbrus, ou uma posição em inflação longa, que é o Elbrus Pro. Né? Entendi. A gente prefere fazer dessa forma do que eu ficar tentando operar loucamente a curva de juros. Né? Ou seja, eu acho que os juros vão fechar, então eu jogo a duration do fundo lá para 7 anos, entendeu? A gente tem um pouco a cabeça que, assim, o nossa expertise aqui é crédito. Né? A gente tem um play de curva de juros, que a gente até usa bastante nosso time macro, né, que atua muito bem na parte de juros. A gente tem um play de juros, mas não é o foco do fundo. Né? Eu acho que, assim, se o investidor ele quer, de fato, apostar em juros, né, eu acho que o veículo mais adequado é um fundo multimercado. Né? Então, a gente prefere segmentar os benchmarks, né, e deixar o investidor escolher se ele quer tomar o risco de mais duration, ele pula para o Elbrus Pro. Entendi. É a nossa grade de produtos, tá? Hoje a gente está dentro dessa grade com 12 bi, um pouco mais de 12 bi, tá? Sobre gestão. E é isso, eu não sei se tem alguma dúvida em relação à grade de produtos da AXA, a história da AXA. Não. Eu só queria perguntar também um pouquinho do momento atual que a gente está vendo aí, inflação em alta, aumento de juros e tudo mais, e dentro desses fundos que a AXA tem para oferecer, se tem algum que você acha que deve ser... que a gente deve colocar mais foco, ou se um pouquinho em cada, lógico que diversificar é sempre bom, mas se tem algum que você acha que vai se beneficiar mais desse momento. Tá, assim, todos os fundos têm um perfil diferente, né? Então, eles são feitos para encaixar em bolsos diferentes, né? Então, obviamente, alguém que tem um perfil mais conservador, você vai sugerir para ele ter uma alocação grande no Elbrus Pro, por exemplo. É um fundo que tem uma duration anos, tem volatilidade, quando a curva abre,
o benchmark, por exemplo, o próprio IMAB5, se eu pegar até ontem, por exemplo, ele estava caindo 2% no mês. Entendeu? Um investidor mais conservador talvez não tenha essa tolerância à volatilidade. Né? Então, obviamente, eu ficaria um fundo mais em CDI ou o Elbrus, talvez, que tem um pouco menos de vol, mas tem um pouco de risco de mercado, né? Sem dúvida. O que eu posso falar, como é que está o nosso mercado, né, de crédito e principalmente qual que é o impacto desse aumento de inflação e juros para a gente, para as nossas carteiras, tá? O primeiro ponto é que, assim, quando a gente olha, a gente tem dois riscos aqui dentro dos fundos, né? O primeiro é o risco de crédito, ou seja, inadimplência dos emissores. E para os fundos que não são em CDI, a gente tem um segundo fator, que é o risco de mercado. Ou seja, quando os juros abrem, você tem uma carteira que é equivalente a uma carteira de NTNB, obviamente machuca a sua carteira. E quando os juros fecham, né, os juros longos, não estou falando de Selic aqui, né, você se beneficia quando você tem uma carteira, seja ela pré-fixada ou indexada à inflação. Tá? Então, se a gente olhar o componente de risco de crédito, né, que está inerente a todos os produtos que a gente está falando aqui. Tá? É óbvio que um ambiente macroeconômico conturbado, político conturbado, inflação mais alta, juros subindo, afeta o risco de crédito das empresas? Afeta. Não tem como falar que afeta, entendeu? Se você pensar assim, bem basicamente, se ele subiu, o custo financeiro das empresas vai subir. Tá? Sem dúvida. Pelo menos dessa forma vai impactar. Né? Até se você pegar o setor mais defensivo possível, que seria o setor de transmissão de energia, se o cara tiver uma dívida em CDI, o custo dessa dívida sobe conforme a Selic vai subindo. Né? Sim. Dito isso, a gente tem que lembrar que a gente atua sempre no high grade. Né? Se a gente colocar uma pirâmide ali entre as empresas, a gente atua no topo da pirâmide. Né? Então a gente está sempre das empresas líderes nos seus respectivos setores, em setores super defensivos, como o setor de utilities, onde você tem saneamento, setor elétrico, rodoviário, que são setores com uma previsibilidade de receita muito alta. Né? Sim. Então, setores, primeiro, defensivos por natureza, né? O risco de crédito deles impacta. Até uma crise hídrica também vai ter um impacto no setor de energia elétrica. Mas está longe de um cenário que cause uma preocupação em termos de risco de crédito. Né? Sim. Mesmo setores mais cíclicos que a gente tem em carteira, então se eu pegar, a gente tem alguns varejistas aqui, né, que obviamente são muito impactados pela crise, né, ou por um cenário econômico pior. Só que a gente está falando dos líderes dos seus respectivos setores. Então a gente dá dinheiro para Magazine Luiza, para Via Varejo, para lojas americanas. Então, assim, eu acho que pegar o exemplo da pandemia é o melhor exemplo. Né? Quem são os varejistas que saem ganhando nesse cenário? São os grandes. É o cara que tem um canal online muito forte, né? Fechou as lojas, ele redireciona tudo para o canal online dele. Você está, inclusive, vendo esses varejistas fazendo um movimento de consolidação. Ou seja, aproveita que concorrentes pequenos se enfraquecem na crise, cresce. Né? Consolida. O cara tem acesso ao mercado de equity, por exemplo. Ele vai lá, faz um follow-on, capta rios de dinheiro e sai comprando todo mundo. Está todo mundo fazendo isso, via varejo, lojas americanas, Magazine Luiza. Então, por mais que eles estejam, que esse cenário possa ser ruim no curto prazo para eles, são caras muito defendidos. Tem alta bancabilidade. Tem fôlego, né? Eles têm fôlego para passar por isso sem causar tantos problemas. Então, assim, se a gente olha a nossa carteira hoje, não tem nenhum crédito que nos cause preocupação, né? No começo da pandemia, teve algumas luzes amarelas aí que acenderam, né? Tem setores que não se comportar, né? Na época, a gente tinha, por exemplo, posição em Smart Fit. O cara fechou todas as academias globalmente. Óbvio que eu não vou falar para você que a nossa preocupação era zero naquele momento. Não era, óbvio que a gente estava preocupado. Você tem um cara que simplesmente a receita dele foi para zero do dia para a noite. Né? Mas, de novo, a tese de que a gente atua no topo da pirâmide e eles são sempre mais defensivos, de novo, se comprovou verdadeira. Né? O que é Smart Fit? Acelerou a consolidação do setor. O balanço ainda está machucado, eles ainda não saíram da crise, mas fizeram aí um IPO que teve, sei lá, 20 vezes demanda, 10 vezes demanda, ou seja, de fato são super bem bancarizados. Agora, a academia de bairro, já tem várias que fecharam.
cara não aguenta. Não Falar aguenta. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses fechado, aí abre, fecha, quando abre já perdeu um monte de aluno, esse cara não aguenta. E aí os que nem uma Smart Fit, uma Blue Fit, etc., vão lá e avançam em cima do pequeno, né? É um cenário bem, assim, ingrato para quem não é os players dominantes do setor. Para a gente fica mais tranquilo porque a gente atua só nos players dominantes. Né? Entendi. O de crédito tem um impacto? Tem, mas a gente não vê ele de maneira, assim, que chegue a preocupar. As carteiras são super bem defendidas. De novo, na crise levantou alguns yellow flags, deu tudo certo, todas se comportaram bem, a maioria delas tiveram uma performance melhor que a gente esperava, né, souberam fazer o trabalho de casa e contornar a crise. Então, para frente, a gente vê, assim, está muito mais tranquilo do que estava no começo da pandemia, em relação a risco de crédito, né? Em relação a risco de mercado, obviamente que os fundos apanham quando você tem uma abertura de curva de juros. Né? Da mesma forma como eu falo, o Elbrus ele tem uma duration de entre 2 anos e meio e 3 anos, na hora que eu estou mais cético com o cenário, eu não vou baixar a duration dele para 0 e colar ele no fundo reto. Eu estou fugindo do meu mandato. Eu vou baixar um pouco a duration para 2,5, 2 eventualmente, mas ele necessariamente vai sofrer quando a curva de juros abre. O Elbrus Pro, então, vai sofrer mais ainda. Não tem como fugir disso. Isso sempre vai ocorrer. Então, obviamente, esses últimos 2 meses machucou a carteira. Em relação ao benchmark, a gente foi super bem, né? No caso do Elbrus Pro, a gente estava com uma duration bem parecida com o benchmark, até um pouco abaixo. Isso explica que o fundo performou melhor do que o benchmark, né? Se eu pegar nesse mês aqui, o Elbrus Pro, por exemplo, está com IMA B5 mais 0,90, mais ou menos, né? Enquanto o Elbrus, ele está com 0,23. No caso do Elbrus, a gente estava com uma duration acima do nosso benchmark, né? Então o benchmark tem uma duration próxima a 2,7 anos, a gente estava com 3,3 anos. Então essa abertura machucou o fundo, só que a gente teve 1 ou 2 posições de crédito que tiveram um fechamento de spread muito forte e mais do que compensou isso. Né? Então aqui basicamente a carteira de crédito compensou essa abertura da curva de juros. Mas, assim, se eu olhar só para a posição de juros, a gente se machucou um pouco com essa última abertura. Dito isso, qual que é a nossa cabeça hoje? Né? A gente enxerga que sim, o cenário se deteriorou, não tem como negar, né? Tanto político como macroeconômico. Só que a gente enxerga que hoje tem muito prêmio na curva de juros. De fato, o mercado já está precificando um cenário bastante ruim, na nossa opinião. Pior do que, de fato, os números da economia demonstraram. Se você pensar... essa incerteza que acaba gerando também esses spreads, né? Essas oportunidades. Se você até pensar em termos de dívida pública, né? A expectativa no começo do ano era de uma dívida pública caminhando para o seu 100%. Né? E hoje em dia isso aí vai fechar perto de 80%. Né? Então já está bem melhor. Por conta da inflação, né? Da inflação e de um crescimento um pouco maior que esperado para esse ano. Né? Mas, de fato, eu acho que aqui a gente, assim, o cenário está ruim, tá, mas a gente tem prêmio na curva de juros. Sem dúvida. Então, assim, porque a decisão não é só você pensar assim, o cenário está bom ou ruim. Né? A decisão de um gestor é sempre olhar, ok, o cenário está bom ou ruim, e principalmente, o preço condiz com esse cenário, entendeu? Eu posso ter um cenário muito ruim, mas se o preço estiver catastrófico, talvez tenha uma oportunidade de entrada aí, entendeu? Sei lá, se amanhã o mercado estressa demais e fala, olha, na próxima reunião do Copom, o Banco Central vai subir os juros em 5%, eu vou falar, não, isso aqui eu não acredito, estou achando exagerado. Eu vou lá e me posiciono, entendeu? Ou seja, eu posso estar ganhando dinheiro apostando no fechamento de curva de juros, mesmo num cenário muito ruim. Isso é o que eu quero dizer. Então, o trabalho de gestor não é só ficar falando se o cenário está bom ou ruim, mas se posicionar. Né? Se o mercado está ruim, eu preciso entender, ok, ele está ruim, mas o preço dos ativos está precificando esse nível de incerteza ou está precificando muito mais do que isso? Ou não está precificando o suficiente o nível de incerteza, entendeu? Então, o jogo é sempre esse. Hoje a gente acha que tem prêmio na curva de juros. Né? A gente entende que está um pouco estressado demais. Tá? Obviamente, se o cenário continua se deteriorando, pode ser que a gente revise nossas expectativas e, numa eventual revisão das expectativas, se eu entender que a curva de juros não tem prêmio suficiente
para compensar o risco que eu estou tomando, eu começo a baixar a duration da carteira. Então, Ok. é um pouco o jogo que a gente tem no dia a dia. Uhum. Então, é um instrumento que você tem para compensando isso de alguma forma. Isso, então, dito isso, dado que eu acredito, Pierre, né, que não é Arx, que tem prêmio na curva de juros, eu acho que é um bom momento para começar a aumentar posições em instrumentos atrelados à inflação ou pré-fixados. Eu não iria muito longo, né, porque eu acho que tem o risco de aumentar a incerteza, né, se o governo continuar na toada que ele está. Mas você começar a colocar um pouco o pé ali no meio da curva, que é onde mais ou menos o Elbrus atua, eu acho que é uma boa estratégia. Não faria all-in, né? Tipo, pô, sai tudo pós-fixado e vai para o risco total, mas começaria a colocar um pé, porque eu acho que tem prêmio. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é isso que a gente também tem procurado mostrar para os clientes aqui, enfim, tentar aproveitar pelo menos o que a gente consegue mais ou menos enxergar dessa maluquice que está o cenário. Geralmente você começa a ter esses estresses, a galera começa a fugir da bolsa. Né? Eu acho que agora é um momento, e o Pierre acha pelo menos que, putz, eu achava que a bolsa estava esticada até uns 2 meses atrás. Eu falei, putz, eu acho que, sei lá, tá tendo um monte de IPO sem parar, qualquer empresa vem, emite, parece que o dinheiro tá, assim, de graça, né? Tá fácil, hoje, né? Exatamente. Hoje já teve uma correção forte na bolsa. Eu acho que aqui começam a surgir algumas oportunidades. De entrar na bolsa, né? O Vitor tem falado isso para a gente também. Para boas empresas a preços atrativos. Aproveitar esses momentos de maior volatilidade para eventualmente dar uma pitada de risco na carteira, né? De novo, nunca faço o movimento assim, do 0 ao 100, né? Nunca 100%. Um pouquinho, pelo menos. Lembrar que a gente está no Brasil, né? Exato. Se bem que ultimamente, olha, qualquer lugar está difícil, né? A gente estava aí apostando tanto, pelo menos tanta gente apostando na China e deu no que deu, né? A China aí também com uma volatilidade imensa, deixando todo mundo preocupado. E, enfim, apesar dos fundamentos ainda, né, serem positivos e demonstrarem crescimento, perspectiva de crescimento pelo menos, enfim, não está fácil mesmo não. Mas olha, achei ótimo o nosso papo, acho que a gente falou bastante, foi bem completo. Te agradeço aí seu tempo, sua explicação. Espero aí que a gente consiga conversar outras vezes. Enfim, que acho que os nossos clientes vão gostar muito de conhecer melhor aí a estratégia e dos fundos e um pouco mais sobre a Arx e sobre o gestor desses fundos. Tá? Te agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade e espero que aproveitem aí, eu tenha conseguido passar alguma mensagem. Com certeza, Martina. Obrigado. Foi super bacana. Obrigada a você, Pierre. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.